tarde para você que está aí nos assistindo. Esse é mais um Diário de Produção. Eu sou a Samantha e hoje eu estou aqui com o Luiz e com a Bruna do TCC Sou Trans e Resisto. Eu queria perguntar para vocês como que vocês chegaram no tema do documentário? Vocês já pensaram em focar nos direitos humanos ou veio outras ideias? Como que foi? Não, na verdade a gente estava atrás de um tema que fosse principalmente inédito, que não fosse muito falado. E o nosso amigo, que também era integrante do TCC, o Alan, de jornalismo, ele estava num trabalho e acabou conhecendo uma mulher trans. E aí ele achou super interessante, trouxe a ideia para nós. E nós, como era uma coisa que a gente também não conhecia, e que a gente percebeu que não era muito presente na mídia naquele momento, o assunto, a gente achou interessante pesquisar e dar continuidade ao tema. E aí surgiu a ideia de fazer um TCC sobre trans. E como foi para vocês entrar nesse universo que talvez, como você já falou, vocês não tinham conhecimento? Como foi abordar esse tema que é um pouco forte, né? Uhum. Por conta de inúmeros fatores? Então, foi uma descoberta. Porque a gente não sabia nada, eu não conhecia nada sobre trans. Também nada. Nenhum do grupo, ninguém. Então a gente começou a pesquisar na mídia, o que a mídia está falando. E aí a gente percebeu que tinha uma deficiência enorme, né, sobre esse tema e foi muito importante para a gente, porque a gente pôde conhecer outro universo totalmente desconhecido. Né? O que a gente via muito na hora da pesquisa era coisa negativa. A gente sabe que o Brasil é o país que mais mata transexual no mundo, travesti, e a gente só via coisa negativa, E o objetivo do TCC era querer dar visibilidade para esse público. E foi nessa ideia, né, que o Alan trabalhava lá, a Bruna falou um pouco antes, me chamaram também, né, para fazer parte do grupo. Sim. E rolou e a gente gostou muito da ideia. E como foi o processo de gravação? Como foi para vocês conseguirem as entrevistas? Como foi para vocês chegarem a essas pessoas? Para a gente conseguir chegar até essas pessoas foi um pouco difícil. Acho que foi a parte mais difícil, porque geralmente as pessoas trans elas sentem um pouco de receio, né, por sofrerem certo preconceito já de uma parcela da população. Então, elas se sentem um pouco acuadas. Então, foi um pouco difícil nesse contato. A gente entrou em grupos de pessoas trans, a gente foi atrás de outras pessoas que já tinham dado entrevista para outros veículos de comunicação. E a gente recebeu muitos nãos, muitas respostas não vieram. Mas aí, quando a gente encontrou alguns personagens que estavam dispostos a falar e contribuir com o tema, foi muito bacana, assim. E vocês acompanharam a trajetória dessas pessoas depois das gravações? Tipo, que eu vi que lá na atualização do vídeo de vocês colocaram que o Samuel, que vocês entrevistaram, né? Ele destransicionou. Como vocês ficaram sabendo? Como foi a relação de vocês com essas pessoas? Uhum. Na verdade foi assim, a gente chamou esse pessoal, né, para fazer as entrevistas. Foi uma surpresa pra gente também, que a gente não sabia, tanto é que a gente estava em banca, né? Já estava com praticamente tudo pronto. Ele chegou pra gente, mandou mensagem, né? Falando assim, olha, não é nem questão de não deixar ir pro ar, né? Ele queria mostrar que ele tinha destransicionado. A gente fala a palavra difícil. Então, pra gente foi uma surpresa também. Eu não tenho contato, né? O Alan tem, né, do grupo nosso, Sim. Ele tem contato com a Kiara, mas a gente não teve contato. A gente teve contato das entrevistas, das histórias que a gente conheceu deles, mas fora, depois que a gente fez o TCC, a gente não teve mais contato. Naquela época, o Samuel, que hoje é Sabrina, a gente ia passar o documentário em outro programa, e aí a gente foi atrás para saber se ele autorizava ainda a imagem dele, porque a gente tinha contato com ele no Facebook, e aí eu percebi que tinha mudado, né? E aí eu falei, olha, é melhor a gente entrar em contato e ver se tudo bem, se ok, continuar passando a imagem dele como Samuel, mesmo hoje sendo Sabrina. Então a gente entrou em contato e perguntou se tudo bem, se a gente podia, e ela
pediu que a gente pelo menos avisasse que ela se transicionou, né? Pediu que a gente pelo menos falasse que hoje Samuel não existe mais e agora é Sabrina. Pessoal, a gente vai ver agora o documentário do Luiz, da Bruna e do Alan. Do Alan. A gente vai passar aí para vocês darem uma olhadinha e a gente já volta com mais perguntas, tá? Pra mim, o que é ser homem é lutar todos os dias pra ser eu. Sei lá. Pra mim, ser mulher, eu acho que é sinônimo de vitória, sabe? Então a gente precisa colocar isso pra fora. Como a gente coloca isso pra fora? Saindo do armário. Meu nome é Samuel Silva, tenho 23 anos, sou homem trans, sou estudante de Ciências Sociais na FESP-SP, eu milito no coletivo LGBT comunista e no IBRAT, que é o Instituto Brasileiro de Transmasculinidades. Meu nome é Kiara, tenho 20 anos e sou uma mulher trans. Finíssima. Meu nome é Matheus Rafael, eu tenho 16 anos e sou um homem trans. Então, desde muito tempo, desde nova, na verdade, eu me percebi que eu não era igual ao padrão, sabe? Igual todos os menininhos da creche. Eu tinha gostos diferentes, tinham aproximações. No meu grupo sempre era feminino e eu me identificava muito. Além de ser uma pessoa que estava ali, eu fazia parte daquilo. Eu me considerava uma menina daquele conjunto. Não só tipo um amiguinho que é diferente, que é mais bichinha e tá ali fazendo a alegria das amigas e ali. Então eu me considerava tipo outra menina no ramo de tudo aquilo. O processo de aceitação foi bem complicado para mim, porque eu não me aceitava, né? Eu não conseguia me aceitar enquanto homem trans. Primeiro porque eu não sabia a existência dessa identidade, né? Então eu comecei primeiro me assumindo enquanto lésbica, só que isso não era o bastante pra mim, porque assim, eu me assumi enquanto lésbica só porque essa era a identidade que eu achava que era o mais masculina que eu podia ser, sabe? Tipo, só que não era o bastante. Aí eu tinha muito problema com o meu corpo, tinha muito problema com a identidade mesmo, sabe? Tipo, e aí eu comecei a me cortar por causa disso, porque eu não conseguia me identificar com o meu corpo, eu brigava com o espelho, sabe? Tipo, brigava com as roupas, sabe? Não conseguia me identificar com aquelas roupas, com o que eu via no espelho e tal, tipo, e aí eu comecei a me cortar como forma de punir o meu corpo, entendeu? E aí eu comecei a ser internado em clínica psiquiátrica por causa disso, porque tipo, eu comecei a ser, como eles diziam pra mim, né? Eu comecei a ser um perigo pra mim mesmo, sabe? Tipo, os médicos falavam. Assim, durante a infância mesmo, você começa a notar umas coisas diferentes nas outras meninas. Eu por exemplo, eu notava coisas, mas eu não tinha informação sobre o que era isso. Eu me sentia diferente, mas eu não sabia o que era diferente. Aí, conforme fui crescendo, fui chegando na adolescência, que eu comecei a ficar pior ainda, sabe? Eu, por exemplo, eu não conseguia me olhar no espelho e ficar mais de 10 segundos me olhando no espelho. Isso mais pra adolescência mesmo. Eu não conseguia e não entendia por quê. Aí depois eu comecei a ter essa informação, comecei a buscar na internet, a me identificar com algumas histórias em grupos de trans mesmo. E comecei a me descobrir trans. E eu não conseguia saber qual era o meu problema, sabe? Tipo, porque eu não tinha o conhecimento da identidade homem trans, sabe? Tipo, eu não tinha essa informação. E também acho que eu não conseguia aceitar a
a masculinidade em mim, sabe? Tipo, mesmo me identificando como lésbica, eu não conseguia me masculinizar o suficiente, sabe? Tipo, pra me sentir à vontade, porque eu negava isso em mim, entendeu? E eu fui me descobrindo ao longo do tempo, tipo, com 18 anos que eu fui chegar nesse mundo LGBT, saber o que era gay, saber o que era lésbica, mas ainda assim eu não sabia o que era travesti e nem sabia o que era transexual. Eu nem sabia que tinha essa diferenciação. E essa informação que nos vem, tipo, que fica quando você não tem informação, que tipo, simplesmente travesti ou transexual é aquelas que trabalham na rua, é aquelas imagens que você vê e aquilo que as outras pessoas te falam. Então fui procurar informação e foi a partir disso, sabe, procurando, falando, nossa, eu me assemelho àquela pessoa que era um rapaz e que se sentia uma mulher e hoje em dia é uma mulher maravilhosa. E que sempre foi uma mulher por dentro. E eu falei, eu sou isso, e eu precisei saber o que era isso, o que era o sentido de ser isso. E cá estou. Eu continuava me vendo como mulher porque, tipo, eu achava que eu tinha que ser mulher. Porque, tipo, por exemplo, a minha família, ela é muito religiosa. Então, por exemplo, a religião dos meus pais, que é da Congregação Cristã no Brasil, é muito sexista. Então, tipo, eles separam homens e mulheres dos cultos, sabe? Tipo, as mulheres têm que usar saia, cabelo comprido, véu na cabeça dentro da igreja. Então, tipo, eu tinha essa visão muito sexista, sabe? Tipo, muito separado do que o que é mulher e o que é homem, entendeu? Na sociedade. E hoje em dia, eu não posso dizer que é uma coisa que os pais querem, porque eu acho que vai além do querer deles, do amor, vai a preocupação com o ser diferenciado do padrão e o que a sociedade vai fazer. É bem nítido que acontece muito crime, principalmente com o lado LGBT, principalmente com as transexuais. E vem todo esse receio. E por não ter informação para eles e para todos os outros, então fica essas especulações, sabe? O que me vem de outras pessoas. Mas em casa eu posso dizer que eu tenho um apoio não sendo direto, sabe? Ainda assim existe aquele amor. Tipo, não saí de casa, ninguém me bateu, não tô com o olho roxo, gente. Então tem esse amor. Por mais que seja algo um pouquinho mais retraído, sabe? Não seja diretamente dito, eu te apoio, mas estão ali. São pequenos gestos que demonstram que eles estão ali e que não por eu ser quem eu sou, mas pelo amor que eles sentem, sabe? Que eu acho que é bem maior. E é isso. Sim, foi mais difícil pra eles na época que eu me assumi como lésbica, porque foi um baque. Foi, tipo, muito de repente pra eles eu me assumir como lésbica do que quando eu me assumi como homem trans, porque eles já esperavam algo do tipo, eu acho. Porque eu tava há tanto tempo mal, há tanto tempo não me identificando com nada, sabe? Tipo, há tanto tempo procurando alguma coisa, que quando eu me assumi como homem trans e eu melhorei tão rapidamente da minha condição psiquiátrica, que acho que eles ficaram até um pouco aliviados, sabe? Tipo, porque eu parei de me cortar, sabe? Parei de ter crises psicóticas, sabe? Tipo, então, e eu não queria mais me matar, sabe? Tipo, então eles até que aceitaram um pouco melhor. Eles não aceitaram, sabe? Tipo, mas eles ficaram quietos, sabe? Tipo, eles me deixaram, sabe? Tipo, porque eles falaram assim, é melhor que ela pense que ela é isso por um tempo e pelo menos fique bem da condição dela psiquiátrica do que ela ficar se matando e tudo mais, sabe? Tipo, eles acharam que fazia parte da doença, sabe? Tipo, mas pelo menos pra eles, ela, né, não tava se matando mais, sabe? Tipo, então foi isso. Então, o meu apoio familiar foi mais da minha mãe. Assim, antes de eu ter me descoberto trans, eu tinha me descoberto lésbica. Aí eu falei com a minha mãe me apoiou, ela foi uma base pra mim. Aí depois que eu me descobri, eu falei pra ela também primeiro. Aí depois que eu falei pro resto da família. Era bem complicado, sabe? Tipo, porque ambos os lados não gostavam de mim, me zoavam, eu sofria preconceito de ambos os lados, sabe? Tipo, no prédio eu acabei sofrendo um estupro corretivo. Eu digo corretivo porque eu acredito que quando você
tenta expressar sua masculinidade, tendo você nascido com vagina, né? E um cara vai lá e te estupra, eu acredito que ele está tentando corrigir o seu lugar e te ensinar qual é o seu lugar de mulher na sociedade, né? Por isso que eu chamo de corretivo, entendeu? Do prédio, E a partir daquele momento em que eu sofri isso no prédio, foi quando eu entendi que eu não tinha espaço mais no ambiente masculino, entendeu? E que eu deveria andar com as meninas, né? Foi quando eu passei a tentar entrar no ambiente feminino, né? Fui obrigado. E aí foi quando eu comecei a andar com as meninas, né? Mesmo elas me zoando e tal, eu comecei a andar com as meninas porque era mais seguro. Na minha escola, eu tenho um grupo de amigos que eles me tratam como Matheus, como Rafa, normal. O resto da sala não ainda. Eu já entrei com um processo para mudar o nome social na chamada, mas a diretora falou que ia mandar para o conselho e o conselho eu estou esperando o retorno do conselho, né? Então tá demorando um pouquinho ainda. E foi principalmente do trabalho que começou a dar esse incentivo, porque tinha outros gays que já sabiam um pouquinho mais. Eu tenho uma amiga trans, tenho uma amiga travesti, você é igual elas, você é mulher, bicha. Aí você começa, como assim? O que é isso? Aí eu comecei a pesquisar, comecei a ver a respeito. Eles falavam a respeito de uma tal da Perlutan dá corpo, dá tudo. E eu fui começar a ver. Então o trabalho foi o pontapé, né? Esse recente, foi esse pontapé inicial com a minha transição. E hoje em dia eles têm todo um respeito, né? Até porque eles me conhecem e eles viram toda essa transformação. Eu acho que tem que ter política de nome social bem mais incisiva, sabe? Tipo, porque não são todos os travestis transexuais que conseguem mudar o nome no documento e o gênero, não são todos que querem mudar o nome no documento ou o gênero. Então tem que ter política de nome social bem mais incisiva como lei, não só como decreto ou como seja lá o que for, entendeu? Precisa ter política de inclusão no trabalho, na educação, entendeu? Também como lei, não como decreto, como portaria ou como resolução, tem que ser lei. A gente precisa aprovar uma lei de identidade de gênero no Brasil, a Lei João Nery está aí tramitando e está sempre sendo barrada. A gente precisa, a portaria do SUS, do processo transexualizador, precisa virar lei também. Não pode ser só uma portaria, porque qualquer governo que entra pode tirar e a gente pode perder tudo que a gente tem, tudo. É muito difícil, porque para fazer toda a questão de tipo da cirurgia, para troca de nome, é muito burocrático. Então você tem que estar passando por, sendo mulher, né, 2 anos, tem um período aí de tempo. Tem muitos endócrinos que não te dão esse apoio, então você acaba de boca a boca, às vezes esse remédio não te faz bem, não faz bem pro seu organismo, não faz bem para a pessoa que você é. Então, graças a Deus eu tive muito apoio e eu tentei reunir informações, mas principalmente com essa parte hormonal, hoje em dia também tá cada vez essa mobilidade tá maior. Então consegui tirar informações de trans que são mais velhas, né, que já passou por vários hormônios e que hoje em dia dá uma TH um pouquinho mais exata, entre aspas. Então eu comecei aí, além de ter procurado antes a psicóloga e antes uma endócrina, mesmo ela não me receitando, ela me deu bases que tipo, eu precisaria fazer os exames, a quantidade de tempo e tudo mais. Então foi daí que eu comecei. Eu quis marcar um mês certo pra não me perder, porque eu sou um pouquinho confusa. E aí eu comecei em dezembro, até porque já era um renovo, né, um ano ia começar, um outro ano ia começar e também uma outra vida ia se iniciar. Então quis marcar essa data, pra mim essa data é especial, foi dia 1º de dezembro, tô 5 meses aí, 4 meses já com TH e tô gostando muito. Ainda não comecei o tratamento hormonal, mas eu tô em busca, né, e é uma coisa bem difícil, porque eu sou menor, preciso da autorização dos meus pais. O meu pai não concorda, minha mãe concorda. Aí fica meio... Tem também o HC, por exemplo. Eu já tentei entrar em contato com o HC 2 vezes e ainda não tive uma resposta. Acho que faz mais ou menos uns 6 meses. Então, é meio difícil a gente conseguir esse acompanhamento médico. Eu já pensei muitas vezes em fazer o tratamento por conta própria, que é uma tentação que vários homens trans caem, fazer por conta própria, porque não tem
um acolhimento de médico. Tem o CRT também, mas ele só atende maiores de idade. Então é uma coisa difícil. Eu estou buscando endocrinologista particular. Nem todo mundo tem essa condição de conseguir um endocrinologista particular. E sempre vão pelo SUS e não conseguem pelo SUS. Aí eles vão o quê? Vão por conta própria. Isso acaba machucando, né? Acabando com a saúde. Se a gente perder a portaria do SUS, a gente tá fudido, sabe? Tipo, porque o SUS dá pra gente a hormonoterapia, dá pra gente a cirurgia. Por mais que a fila seja de 20 anos, tá ligado? Tipo, a gente pelo menos tem isso, sabe? Tipo, e se a gente não tiver isso... Cara, eu não sei o que vai ser da gente, sabe? Tipo, entendeu? Pelo menos a gente consegue hormônio, sabe? Tipo, e se a gente não tiver isso, fudeu, vai ser clandestinidade total. E a gente já tem muita gente na clandestinidade, sabe? Tipo, mas assim, eu faço tratamento pelo SUS, sabe? Tipo, muita gente consegue pelo SUS, sabe? Tipo, muita gente mesmo. E é um tratamento seguro, sabe? Tipo, é um tratamento muito bom, entendeu? Então... sabe, a gente não pode ter mais gente morrendo na clandestinidade, sabe? Tipo, a gente já morre muito, sabe? O Brasil é o país que mais mata travestis transexuais, entendeu? A gente não pode sofrer mais essa violência, entendeu? Então precisa virar lei, tudo precisa virar lei. E é tudo muito recente pra mim. Eu acho que eu tô me adaptando primeiro, eu tô me conhecendo pra depois deixar outra pessoa me conhecer, sabe? Tem todo um receio com o seu corpo, que passa da transição masculina pra feminina, então ainda tem aqueles receios. É igual mulher com estria, ai, não vou mostrar a bunda pro meu boy porque tá cheio de estria, tá cheio de buraco. Então tem esse receio, não vou mostrar, né, meu corpo pra um outro alguém, sendo que eu ainda nem me adaptei com ele. A nossa sexualidade é praticamente negada, sabe? Tipo, por exemplo, a gente não se relaciona com lésbica porque a gente é homem, a gente não se relaciona com mulher hétero porque a gente não tem pinto, a gente não se relaciona com homem gay porque a gente tem vagina, a gente não se relaciona com homem hétero porque a gente é homem. A gente se relaciona com quem? Entendeu? Ninguém quer. Entendeu? Tipo, sobra quem? Os bissexuais, que não estão muito afim de se relacionar com pessoas trans. Entendeu? Tipo, sobra quem? Outras pessoas trans, que às vezes também não estão afim de se relacionar com pessoas trans. Entendeu? Tipo, é muito foda, sabe? Tipo, então, sabe? Tipo, as pessoas acham que a gente é assexual. Sabe, tipo, e não, sabe, a gente tem sexualidade. Mas pra mim, ser mulher, eu acho que é sinônimo de vitória, sabe? A gente sempre tá inventando, principalmente pras trans e pras mulheres normais, a gente sempre tá quebrando barreiras. Porque a mulher sempre, desde a época de Adão e Eva, foi posta como segundo plano. Então, a gente sempre tá quebrando barreiras. Eu acho que pra mim, sinônimo de mulher é ser guerreira. É nascer pra ser guerreira. Nossa, é difícil essa pergunta. Pra mim, o que é ser homem é lutar todos os dias pra ser eu. Sei lá. Pra mim, o que é ser homem é mais ou menos auto-identificação. Porque assim, na sociedade tem vários papéis, certo? Só que não tem como a gente definir o que é homem e o que é mulher hoje em dia. Porque homem tem o quê? Tem alguns afeminados, tem aqueles machão, tem os... são vários tipos de homens, mas eles não deixam de ser homens por causa da sua forma talvez mais feminina ou menos feminina. Então, é uma questão de auto-identificação. É um rótulo, né? Porque a sociedade é cheia disso. Então... Cara, a pessoa não vai mudar por causa da identidade de gênero. A pessoa mesmo, sabe? Tipo, por dentro. Ela não muda porque a identidade de gênero mudou, sabe? Tipo, ela continua sendo seu filho ou filha, sabe? Tipo... E respeitar a identidade de gênero é respeitar a humanidade da pessoa. Entendeu? Tipo, se você não chama seu filho pelo nome que ele escolheu, se você não trata pelo pronome correto, você está desrespeitando a humanidade do seu filho, sabe? Tipo, ou filha. Entendeu? E, cara, tipo, isso fere muito, muito mesmo, sabe? Tipo, você tá cometendo uma violência terrível contra seu filho ou filha se você não tá fazendo isso, sabe? Tipo, então, cara,
abre o coração, sei lá, sabe? Tipo, mano, você tem que respeitar. Porque é difícil para ambas as partes, é difícil para os pais, é difícil para as pessoas, principalmente quando a família já não tem uma comunicação. Então vocês, como pais, procurem saber também, procurem saber o que está por trás disso, procurem conhecer e ser mais direto, estar mais presente na vida daquela pessoa que é trans, daquela pessoa que é gay, e procure saber o que é. Eu acho que é a informação que eu retorno a falar. E muito amor, gente, porque o amor vence tudo. E nunca abandonar. Eu acho que as duas partes, tanto os pais como os trans e as trans, porque, igual assim, tem muitos que não tem relacionamento muito bem com os pais. Mas tenta entender o lado deles também, que não é difícil. E combater o ódio com ódio não funciona. Eu acho que é o nosso primeiro passo, como é a nossa vida e como a gente que está trazendo essa mudança, é também um primeiro passo a gente trazer o amor ao invés do ódio. E é isso, o amor vence tudo. Paz no mundo. Todo dia, velho, a gente existe e resiste, sabe? Tipo, sair na rua é um ato de resistência, sabe? Tipo, todo dia, sabe? Tipo, eu passo na rua, na República, sabe? As travestis vêm, conversam comigo, sabe? Tipo, a gente se abraça, a gente conversa, sabe? Tipo, outro dia uma travesti me parou e falou assim: cara, você, por ter saído na rua do seu jeito, desse jeito, me fez, o que ela disse? Ela falou assim, me fez acreditar mais na vida. Me fez acreditar mais na vida e ter orgulho de ser quem eu sou. Ela disse pra mim. Uma travesti se prostituindo na rua, só porque eu saí de casa, do jeito que eu sou. Cara, eu fiquei muito feliz, sabe? Tipo, me dá um orgulho, sabe? Tipo, a gente é assim, sabe? Tipo, então, sei lá, velho. A gente resiste todo dia. Eu acho que a gente incomoda tanto por ter essa resistência hoje em dia. Tá cada vez mais nítido e a sociedade tá vendo que cada vez tá perdendo mais, sabe? Então tudo que acaba tendo mais força e acaba resistindo, acaba assustando. Então com certeza, sou trans, existo, resisto, sou bonita e bafuda. Assim, a gente precisa disso, a gente tem uma necessidade dentro da gente, a gente não pode se esconder. Se a gente se esconde, a gente é infeliz. A gente não consegue, tipo, viver bem dentro de um corpo que a gente não se identifica e não se sente bem. Então a gente precisa colocar isso pra fora. A gente coloca... Como a gente coloca isso pra fora? Saindo do armário, se assumindo, indo na luta pelas leis, pelo respeito. Então assim a gente resiste. Existe. O meu maior desejo... Ai, gente, não sei não, porque eu sou uma pessoa muito sonhadora, sabe? Obviamente, nas áreas, assim, eu acho que profissional, alcançar o ápice, né? Se tiver um ápice, mas evoluir na área profissional. Na área pessoal, evoluir também, ter, sei lá, se for pra ser relacionamento, que seja relacionamento. E pessoal também comigo, acho que evoluir espiritualmente. Toda essa passagem pra mim me acrescentou e me fez estar mais perto de Deus, mais perto da área espiritual. Então é isso, eu acho que todas essas evoluções nas diversas áreas da nossa vida. Meu maior desejo? Eu quero viajar pro mundo. Quero sair por aí, sei lá. Primeiro eu quero arranjar um emprego bom, manter uma vida profissional boa. E quando eu tiver, tipo, a minha liberdade, mais ou menos, eu quero viajar bastante. Fazer mochilão. Meu sonho primeiro é ter uma barba. Depois é ser professor. É isso. Ai não, gente. A minha declaração final é que nunca deixem de
deixa eu formular, peraí, pra não sair errado, né? Aí vai todo uma filosofia, daí a bicha caga tudo. Não, nunca deixem de ser quem vocês são, de fato, por causa da sociedade, por alguém te reprimir. Eu acho que é o que... Ai, gente, meu dilema. Mais vale você passar um dia de vida sendo quem você é do que uma eternidade vivendo, não vivendo, só existindo. Então é isso. Viva, não exista. Por mais que você viva um dia só, mas viva. Vocês assistiram o documentário Sou Trans e Resisto, TCC aqui do Luiz e da Bruna e do Alan, né? Então vamos voltar aqui e vamos conversar com eles. Como foi para vocês entrar nesse mundo, né? Porque vocês tiveram que meio que pesquisar, meio que não, né? Vocês tiveram que pesquisar e entrar nesse mundo que vocês não vivem. Como foi para vocês essa experiência? Teve alguma coisa que chocou muito vocês, que vocês não sabiam que acontecia com essas pessoas? Ou que às vezes que eles passam e a gente não tem conhecimento? Quer falar? Então, foi complicado, porque a gente tem que saber como lidar com essas pessoas, né? A gente tem que saber a forma de tratamento. Então, foi um pouco complicado por causa disso. E o mais impactante para a gente foi justamente saber do forte preconceito que as pessoas sofrem todos os dias. Ou seja, é uma luta para elas poderem sair de casa. Cada dia é uma luta diferente, né? Teve até um entrevistado, que agora não me recordo qual foi, que falou na entrevista, né, que cada dia para ir trabalhar é uma força diferente que eles precisam ter. Então, isso foi o que mais marcou na gente, né? A gente, assim, a gente não tinha contato com eles, então, a hora que a gente marcava a entrevista e chegava lá, por exemplo, com o Samuel, ele foi rico porque ele era o ativista, ele começou a dar a entrevista pra gente, a gente viu o braço dele que a gente não mostrou no documentário, mas da história, desde pequeno, o tanto de preconceito que ele sofreu. Ele tentou se matar. Sim. Então, assim, a dificuldade da casa dele, a questão de relacionamento, porque já é difícil se relacionar. Ele falou assim, é difícil a gente se relacionar por ser trans. A Kiara foi uma outra experiência totalmente diferente do Samuel, que a gente percebe no TCC que vocês vão assistir daqui a pouco. A pessoa alegre, tem o apoio da família. Acho que a irmã dela também é trans, não é? Ela tem uma irmã também, que é trans também. E o Rafael, o Matheus, foi rico porque ele começou a adolescência, né? O que a gente precisava, né? O começo, né? da transição dele. Então, cada um deles foi assim, uma experiência incrível pra gente, porque a gente entrou nesse mundo também e conheceu mais sobre o tema. E vocês tiveram contato com amigos, família deles? Conheceram alguém? Desses personagens que estão no documentário, a gente só teve contato com um amigo e uma prima do Matheus. Esse foi o contato assim, mais perto que a gente chegou da família, porque o Samuel e a Kiara, não sei, a gente não conseguiu entrar em contato com a família deles, assim, só entrevista com eles mesmo. E vocês pretendem levar esse projeto à frente? Vocês pretendem fazer outra versão do documentário? Sim, principalmente porque é uma pergunta que fazem pra gente, né? Que eles falam, no documentário de vocês só tem personagens que, assim, tiveram a aceitação da família, que são bem resolvidos e tudo. Mas e o outro lado? Porque existe um outro lado de ser trans, né? Justamente esse lado da violência, das pessoas que não são aceitas, precisam ir morar na rua, precisam seguir caminhos diferentes. Então, a gente tem um projeto, assim, de continuar, né, de fazer
outro documentário que tenha personagens diferentes. Ou seja, né, que tenham passado por um certo preconceito maior dentro da família, por exemplo. A nossa ideia, até completando o que ela está falando também, é tentar até falar com o Samuel também, que agora virou... Agora é Sabrina. Agora é Sabrina. Então, tentar dar voz para ela também, por que que ela voltou, né? Não é mais trans. E foi o que a Bruna falou, a gente pretende sim. E vamos ver se a gente consegue aí botar esse projeto adiante, sim. Eu vi que o projeto de vocês ganhou uma visibilidade, né? Vocês fizeram entrevistas em canais de TV e tudo mais. E como foi a banca, pré-banca? Foi o que vocês esperaram? Como que foi a experiência de vocês? A parte do processo de projeto foi assim, um caos. Literalmente. Porque o nosso trabalho começou com muitos problemas, né? Muitas dificuldades em relação a tudo, em relação a tema, em relação a conseguir material bibliográfico, em relação à orientação, então tudo estava dando errado. Tudo contra. Assim, não vai sair. Aí a gente foi lá, começou a fazer, entregar o pré-projeto no sexto semestre, a gente falou, não vai dar certo. A gente, mas a gente, firme e forte, a gente falou, não, a gente vai até o final agora. Sim. Que legal. Bom, muito obrigada para vocês terem vindo, terem se disponibilizado, dar essa entrevista pra gente. Ficou muito bom o TCC de vocês. Obrigada. Muito obrigada. E é isso, até o próximo Diário de Produção.